Olá, sexto ano, boa tarde. Vocês já estão vendo aqui na tela, né? Resenha crítica, que é o nosso gênero da atividade, da avaliação, aliás, que vocês vão fazer. Então, nós já conversamos um pouquinho, eu já expliquei para vocês quais são as características de uma resenha crítica. Então, só coloquei aqui alguns questionamentos que são pertinentes para que vocês possam produzir uma resenha com mais clareza, tá certo? E vale a pena vocês conhecer principalmente o objeto resenhado, tá bom? Uma dica é que será ou um filme ou um livro, tá? A dica já foi. Lá na avaliação, vocês terão lá os textos referentes para que vocês tenham uma base do que vocês vão fazer a resenha. Aí aqui diz o seguinte, ó, quanto mais o resenhista, no caso quem escreve a resenha, amplia os conhecimentos que envolvem o tema, a resenha ficará muito melhor. Por exemplo, são perguntas que vocês podem estar fazendo, né? Gostou do livro ou do filme, né? Do que vocês vão resenhar? Sim ou não? Daí você já tem um ponto de partida para desenvolver o seu texto. Qual a parte foi mais interessante? Né? E aí você vai pensar, né, do filme ou do livro, que eu mais gostei. E aí você vai começar a desenvolver, prosseguir ali com o seu pensamento, tá? Não é interessante você fugir da linha de raciocínio que você está levando, porque senão você vai tirar um pouco o foco e o texto vai ficar meio incoerente. Tem que prestar atenção nesse detalhe também. Que relações ele pode ter com outras obras? Nesse ponto aqui é que vocês vão colocar algumas citações, vocês podem colocar uma citação de uma pessoa que conhece o livro, ou filme, ou citar um outro livro que tem a ver, ou um outro filme que tem a ver, vai depender do que vocês conhecem a respeito do objeto a ser resenhado. Quais as principais considerações e apreciações sobre o tema? Aí você vai começar, né? Como você disse aqui no início, que você gostou ou não, você comparou com a obra de outra pessoa, você comparou com o filme de uma outra pessoa, as principais considerações. Você vai dizer, né, o porquê que é bom, o porquê que não é, porquê que vale a pena ler, porquê que vale a pena assistir. Estão lembrados dessas características? Vocês podem até voltar lá nessa aula que nós fizemos, que tem todas as características colocadas lá, detalhada, reveja de novo essa aula, faça a comparação com essa, porque aqui eu já coloquei outros questionamentos. Lá eu coloquei só as características, aqui já tem mais ou menos como é que você vai fazer para prosseguir com o seu gênero. Sentiu que teve alguma parte que não ficou muito bem explicada, né? Tem alguma coisa no filme ou no livro que você acha que, eu acho que o autor poderia melhorar mais nessa parte, porque dessa forma, né, eu conseguiria compreender melhor, ficaria mais claro a obra. Nesse ponto aqui ficou confuso ou não, a obra foi excelente, né, caso você gostou da obra. A obra foi excelente, ou o filme foi excelente, não deixou nada a desejar. O autor fez todas a história bem coerente, de acordo com os personagens, de acordo com a história, então vai depender do que você achar. Você pode gostar ou não, você não é obrigada a gostar simplesmente porque você está resenhando. Só que você tem que saber fazer essas colocações, tá bom? Quais as emoções geradas depois de ler o livro ou assistir o filme? Aqui lá no final, quando vocês já tiverem feito todo a introdução, colocado o que vocês gostaram ou não, aí aqui sim. Aqui você vai dizer se você indicaria para alguém, né? Ou se você não indicaria. Aqui é o ponto, talvez assim, todos os pontos são importantes, mas aqui você vai dizer se você indicaria ou não o filme ou a obra que você leu ou que você assistiu para outra pessoa, tá certo, gente? Não tem dificuldade, segue aquelas regrinhas, coloca lá as características do filme ou do livro, né? Se for o livro, coloque o autor, coloque o ilustrador, se tiver, coloque a editora, veja a quantidade de páginas,
aquela parte principal, que é fazendo a apresentação do livro, e depois você vai discorrendo. Até aqui, com essas questõezinhas que eu coloquei, você consegue desenvolver uma resenha bem elaborada, tá bom? Vamos lá. Olha, aqui é relacionado à avaliação de vocês. Quando vocês receberem a produção de texto, a avaliação com a produção de texto, lá terá algumas regrinhas que vocês precisam seguir. Para isso, vocês precisam observar, olha aqui, observar as orientações. Ela tem pedindo para você prestar atenção no gênero, quantidade de linhas, mínimo e máxima, você não pode nem ultrapassar e nem fazer menos do que a quantidade pedida, tem que ter cuidado. Se pediu 30, tem que ter cuidado para organizar as ideias, porque não pode ultrapassar as 30 linhas, tá bom? Tem também falando, se for o texto, um texto que inicia com parágrafo, no caso de vocês, é um texto que inicia com parágrafo, tem que ter cuidado, porque os parágrafos precisam estar alinhados, precisam estar organizados, não pode ficar ultrapassando aquela margem que eu já expliquei para vocês, a linha do caderno. Essa organização é a organização textual, é a estética. E estudar as características do gênero. Vocês precisam saber o que é uma resenha crítica. É a terceira vez que nós já estamos explicando, já estou explicando para vocês o que é essa resenha. Aqui ele está um pouco mais superficial, porque nós já aprofundamos, nós já fizemos atividades, nós já fizemos correção, nós já fizemos revisão. Então já teve um processo assim bem longo desse gênero. Eu acredito então que vocês vão conseguir fazer um texto bem feito. É só observar o texto de apoio, o texto que vocês vão ler para poder fazer a produção de vocês. E também vocês terem cuidado com as características que eu coloco na introdução, o que eu coloco no desenvolvimento, o que eu coloco na conclusão. E observar todas aquelas orientações que são colocadas para vocês, que aí não tem erro. A coerência, a coesão, ser direto, mas também não... Esse sentido do direto é não achar que colocando várias e várias palavras, ou encher linguiça, você está fazendo um texto bem feito. Um texto às vezes bem gigante, mas que as palavras não estão, os parágrafos não estão intercalados, eles não têm coerência. E aí você perde um pouquinho. Cuidado para não fugir, pessoal. Isso é importantíssimo. Fuga ao tema. Tem que ter muito cuidado. Se eu pedir a vocês que façam uma produção de texto, né? Uma crítica referente a um livro, façam sobre esse livro. Se for um filme, faça de um filme. Se for de uma música, faça de uma música. Então você vai fugir um pouquinho. E se é resenha, não faça um poema, não faça conto, porque aí você fugiu totalmente, tá certo? Então, só observar as orientações e prestar atenção nas características do gênero, que vai dar tudo certo, tá bom?